Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje, em mais essa entrevista online, né? Às vezes o pessoal fala entrevista virtual, mas não é virtual, não, porque ela é real mesmo. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o reitor da USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, professor Dr. Marcos Bassi. Reitor, muito obrigado pela gentileza de atender o convite para bater esse papo com a gente aqui, com os telespectadores. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de estar conversando um pouco com você, com seu público, com seus internautas aí. Legal. A gente estava batendo um papo antes de começar a gravação aqui. Eu acompanho o trabalho do professor Dr. Marcos Bassi há muitos anos. Até perguntei há quantos, tem mais de 30 anos de USCS, né? Enquanto aluno, ele entrou lá em 84, quer dizer, já vai fazer 36, 37 anos, é isso, Bassi? Já é uma vida, 37. Em 84 eu fiz Ciências Políticas e Sociais, me formei em 87, e aí já em 88 eu entrei no Lato Sensu lá mesmo, no pós-graduação. Em 89 eu comecei a dar aula lá, uma disciplina chamada Mudança Organizacional, e aí comecei com aula, depois fui para... trabalhei com o Marco Antônio como assessor dele, depois fui para vice-diretor da mantenedora, fiquei 2 mandatos com ele, depois pró-reitor administrativo financeiro, depois reitor, agora com o meu 2º mandato, termina 28 de fevereiro do ano que vem. Vamos falar um pouquinho do que foi, porque os teus 2 mandatos, eles revolucionaram a escola, em todos os sentidos. Culminando, que eu acho que uma das conquistas mais significativas, com a criação da Escola de Medicina. Medicina. Mas tem tudo isso. Vamos falar um pouquinho desses 2 mandatos aí, do que foi realizado. Vamos então. Bom, entrei lá em 2013, a gente vinha passando por uma crise muito séria, né? A gente perdeu muitos alunos aí no período anterior e a nossa receita caiu muito, a nossa despesa continuou, né? E aí, quando eu assumi em 2013, eu tive um primeiro grande desafio, foi realmente equacionar essa questão de receita-despesa. Então, de tentar diminuir as nossas despesas, que eram altas, e aumentar a receita. E forma de aumentar a receita é abrir novos cursos, né? Se adequar melhor ao mercado, ver aquilo que o mercado está querendo de novidade e que há demanda por isso, e fomos atrás, né? Aí foi, como você falou, fomos atrás do curso de medicina, então já em 2014 abrimos o curso de medicina, logo depois que eu assumi, mandamos um projeto, abrimos, depois fomos, inclusive foi um curso bem avaliado junto ao Conselho Estadual de Educação, quando foi a aprovação e o reconhecimento do curso, foi dado prazo máximo de reconhecimento desse curso, foi um curso muito bem avaliado. E no outro ano abrimos o Campo São Paulo, né, de medicina também, lá na Bela Vista, um outro curso lá também. E aí fomos abrindo curso, abrimos engenharia de produção, abrimos arquitetura, biomedicina, abrimos psicologia, que formou a primeira turma agora no passado, abrimos agora odonto, veterinária, eu acho que é isso. Arquitetura, exatamente. Esses vários cursos aí. Sempre medicina no sentido da gente melhorar a receita, né? Medicina já formou a primeira turma, né? Formou ano passado. Foi a primeira turma. Inclusive, medicina formou a primeira turma e já conseguimos residência, o que é um fato também interessante e positivo para o curso. Já temos 14 alunos nossos, fizemos um processo de residência pela universidade, fizemos uma seleção, tem 14 alunos residentes já em São Caetano do Sul, um processo em várias áreas, aí, pediatria, clínica, médico de família, e já com bolsa também, inclusive do Ministério da Saúde. Então, que é um indicador interessante do reconhecimento que o curso está tendo aí junto aos alunos, junto às instituições de controle, junto ao Ministério da Saúde, né? É verdade. E para quem não conhece, a residência é a etapa mais importante da formação do médico. O pessoal acha que é difícil você passar num vestibular para medicina. E é muito mais difícil passar num concurso. Depois do processo de residência. Sim, é muito concorrido. São pouquíssimas vagas, né? E muita gente tentando. E o médico, para ser um especialista de verdade, ele tem que passar pela residência. Tem que fazer a residência. É onde ele vai se especializar. E essa residência são nos hospitais públicos aí de São Caetano? Aqui de São Caetano, exatamente. Está ocorrendo aqui nos hospitais de São Caetano. Ao mesmo tempo, colabora com a saúde pública, né, porque oferece... Sim, porque já são médicos formados. Isso. E, ao mesmo tempo,
colabora com a formação deles, porque a rede pública de Sim. saúde de São Caetano do Sul, felizmente, é uma das melhores, se não for a melhor do Brasil. Os hospitais, a rede de hospitais, o Márcia Braido, Maria Braido, o Einstein, todos esses hospitais, as UBS, ontem mesmo, a gente está gravando esse programa, na quarta-feira, que é dia 13 de maio, Isso. no dia 12 eu entrevistei a doutora Daniela, coordenadora da UTI neonatal do Hospital Márcia Braido. Entrevistei a mamãe e o papai da Maria Clara, que o trabalho que eles fizeram, em hospitais particulares é difícil a gente ver. É difícil ter, fantástico. E isso aí mostra, eu sou suspeito de falar. Agora, São Caetano, de fato, tem uma estrutura de saúde muito interessante, viu? Realmente é um destaque. Tanto que, se você olhar os indicadores aí que a prefeitura fala do Covid, que ela faz até um indicador interessante, né, da ocupação dos hospitais. Agora, ontem eu vi a live do prefeito, ele vai até fazer isso por bairro, etc., vai até melhorar isso. Mostra que a nossa ocupação da rede ela é bem interessante, o grau de resolução é bem interessante, sim. É bem organizado a saúde aqui. E aí não é só a saúde, a educação, e a USCS é um exemplo disso, ela foi criada ainda como IMES em 68, era o governo do ex-prefeito Walter Braido. Né? No ano passado eu tive a felicidade de fazer uma entrevista com o professor Oscar Garbelotto, que foi homenageado aí, depois de 50 anos, professor emérito, né? Emérito, isso. E homenageado na sua gestão. Infelizmente, logo em seguida ele nos deixou. Ele veio a falecer. Mas foi um grande lutador, era o secretário, que na época não existia secretaria, mas era o titular da educação quando foi criada, o IMES, na verdade, que depois acabou virando o USCS. Né? Agora, a Faculdade de Medicina é realmente o grande feito da sua gestão? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque a Faculdade de Medicina, na verdade, assim, ela ajuda muito ela potencializou uma ação de extensão muito grande com toda a área de saúde, né? Isso eu acho que é importante. Então, assim, além de ela revigorar os outros cursos de saúde, como o que a gente já tinha, que era fisioterapia, nutrição, farmácia, educação física, estou me faltando um agora, era farmácia, educação física, nutrição, fisioterapia, enfermagem. Né? Esses cursos a gente já tinha. Com a medicina, isso potencializa também o crescimento dos outros cursos. Então, hoje, com certeza, assim, a área mais importante hoje da escola, em termos de quantidade de alunos, em termos de receita, é a área da saúde. Né? Aquele prédio todo lá do centro é só dedicado à saúde. Lá tinha o direito, que a gente já mudou de lugar, a pós-graduação também, o mestrado e o doutorado saíram de lá, só para abrigar esses cursos da área da saúde. Então, de fato, a medicina ela potencializou muito o crescimento da escola em termos de aluno, em termos de receita. E eu acho que um dado interessante aí é o seguinte, ela potencializou as relações de extensão que a gente tem com a prefeitura. Nisso, eu acho que o prefeito Aurico, ele como médico e gestor público, aí, ele percebeu que ele poderia fazer bastante convênios na área da saúde que ajuda a universidade, ajuda a prefeitura, mas, sobretudo, ajuda a população. Então, a participação dos alunos nossos nas UBS, nos laboratórios de especialidades que a gente tem, com matriciamento junto com as UBS, os nossos professores estão lá consultando e fazem um matriciamento junto com os médicos que ficam na ponta na UBS. O centro odontológico, agora vamos estar pronto já para inaugurar. Acho que semana que vem a gente inaugura o centro odontológico ali no bairro Fundação, também é uma experiência nesse sentido. Então, a universidade entra com uma parte, nós entramos com equipamentos e vamos atender a população com nossos professores e também usar aquilo como um campo de estágio, um campo de aprendizado. Então, isso tem ocorrido com o odonto, com a medicina fortemente, com a fisioterapia, com a farmácia, com a nutrição. E essa relação ganha-ganha com a prefeitura está sendo bem interessante. Temos uma relação muito forte na área de saúde agora com a prefeitura. Ou seja, o trabalho não para, né? Mesmo com a Covid-19, mesmo com a pandemia. Eu queria saber como é que a escola, nos seus mais variados cursos, são quantos alunos no total mesmo? Então, hoje, somando tudo, com o colégio, pós-graduação Lato Sensu, o estrito sensu, a graduação, estamos chegando perto de 10 mil. 10 mil alunos. Como é que foi organizar atividades como essa que a gente está fazendo agora aqui, esse bate-papo? Vocês têm aulas online? Como é que foi a relação? Estamos tendo aula normal. Nós tivemos aquele período que foi decretado aí um afastamento, né, 15 dias, e preparamos rapidamente as aulas e passamos ela para ser aula síncrona. Então,
elas estão ocorrendo no mesmo horário da aula, com os professores, o aluno entra na sala dele, tem chamada normal, tem um intervalo e continua a aula. Então, ele entra no horário e sai no horário da aula normal. Só que à distância, cada um na sua casa, o professor em casa, são aulas síncronas, à distância, né? Legal. E tem que continuar fazendo as provas, fazendo os trabalhos, Sim, entregando. as provas que nós estamos dependendo agora, aguardar se a gente vai fazer elas conseguir fazer presencial no final de um possível retorno às aulas, ou se caso não retornar, como a gente vai fazer. Mas algumas avaliações a gente já tem feito à distância também, né? E como é que ficou a De forma questão das remota. mensalidades? Eu sei que isso foi bastante discutido. Sim. Houve algum ajuste, algum acerto? Como é que ficou isso? Isso é até bom você perguntar. O que nós fizemos? Bom, aliás, um dado que é importante. A mensalidade de uma escola, você não tem como mudar ela no meio do semestre, porque a gente atribui aula no começo, dá aula para o professor e vai até o final do semestre. Então, a nossos custos, uma faculdade, uma escola, 70% aí, no mínimo, é mão de obra, é professor que a gente gasta, é a nossa atividade fim, né? Então, assim, não dá para mexer muito nesse período, porque não dá para tirar a aula de professor, as aulas estão correndo. Nós estamos pagando normal, até porque as aulas estão ocorrendo normalmente. O professor está lá no horário dele, faz a aula dele normal, o aluno entra normal, né? O que nós conseguimos? Então, nós conseguimos, na medida em que o aluno não está presente lá, nós olhamos, reanalisamos os nossos contatos, principalmente de segurança e de limpeza, são os dois maiores, né? E conseguimos fazer uma redução desses contatos por conta de reduzir o pessoal de limpeza e de segurança e repassando diretamente para o aluno. Então, isso deu 6%, né? Nós abatemos a mensalidade nesse período por conta da redução do aluno não estar na escola. Então, agora, os alunos realmente têm questionado muito, tem uma discussão grande. Mas é EAD. Na verdade, nós não estamos dando EAD. EAD é uma outra modalidade. EAD você tem muito tutoria, você tem um material que fica à disposição e que o custo, é verdade, é menor. Mas hoje o nosso custo é igual. O que eu gastava em janeiro com essas aulas, eu estou gastando agora. Então, estamos pagando tudo. É claro que agora, no segundo semestre, nós vamos ter sim que fazer um ajuste de despesa, até para tentar ver o que nós podemos colocar dessa economia que a gente quer fazer, dessa redução, disponibilizar isso. E a nossa ideia, nós estamos muito fortemente tendendo para aumentar muito o financiamento estudantil próprio, gerar mais possibilidade. Porque hoje nós temos um chamado FEP, que é o financiamento estudantil próprio. Como funciona isso? O aluno ele recebe esse financiamento, ele se inscreve, tem uma avaliação lá socioeconômica, né, da família, de renda, etc. Tal, passa por uma avaliação de assistência social, de uma comissão, e ele é contemplado lá com, pode ser de 30%, 40%, 50%, enfim, até 100%. E como ele paga? Ele paga depois de formado, com 1 ano de carência, e no valor da mensalidade que vai estar no futuro. Ou seja, não tem juros, não vamos cobrar juros, não vamos cobrar nada. É o valor da mensalidade à época que ele vai pagar com 1 ano de carência. Então, é isso que a gente está pretendendo fazer agora para o segundo semestre. Aumentar muito fortemente o FEP, ou seja, não deixar, tentar perder o menos possível de aluno em razão aí da crise que, enfim, já está instalada ainda. Quer dizer, a universidade ela investe nisso, ela bota os recursos, ela paga, ela tem todos os custos para receber depois da formatura. Depois. E com uma vantagem, eu acho, aí, avaliando agora, muito melhor do que o FIES, né? Que você fica ao setor de decisões políticas aí que acabam sempre atrapalhando. Né? E o FIES tem lá uma taxinha de juros, aí. O nosso não tem, é nada, zero. Ele vai pagar o valor da mensalidade lá no futuro que a gente vai ter. Ou seja, e como a gente tem a mensalidade, a gente vem só aplicando a correção da inflação, a correção da inflação, então é mínimo, tem sido os reajustes anuais aí. Assim, realmente é uma coisa bem interessante do ponto de vista de atratividade financeira. E eu acho mais justo. A gente pensou, vamos aplicar, vamos pegar o resultado desse ajuste que a gente vai fazer de despesa e passar linear. Mas também acho que não é justo, porque tem alunos que estão precisando mais e outros menos, né? Então, aí eu acho que é melhor colocar isso nesse financiamento, nesse fundo, e dar mais para quem precisa mais, enfim, para quem precisa menos, receber na medida da sua necessidade, né? Eu creio que nós estamos montando um modelo, vamos encaminhar para o prefeito avaliar, vamos encaminhar para a Câmara, queremos uma lei, porque acho que é importante também o poder aí legislativo olhar isso e participar da discussão dessa solução. E a ideia é isso, é se solidarizar aí com o aluno, com toda a comunidade, porque eu acho que o próximo período já está acontecendo, acho que todo mundo vai perder, né?
O que a gente tem que agora é tentar minimizar e dividir um pouco essas perdas aí com todos, né? Socializar, acho que essas perdas, em sentido de solidariedade, acho que vai ser uma palavra importante para a gente ter no nosso vocabulário aí, na nossa mente. Correto. E, paralelamente a isso, continuam em vigor as bolsas de estudos que são históricas. Normal. Pela Bolsa prefeitura, da prefeitura. essas Sim. continuam existindo para as pessoas que Continua precisam mais. Normal. Sim, mais nessa época. Nós continuamos com as bolsas de monitoria, aquelas normal. Continuamos com os Colégio, programas como é que nossos. está o colégio? Eu lembro teve toda uma polêmica na criação, mas que eu sempre achei a ideia do colégio fantástica. Como é que ele está? Então, Joaquim, eu acho que assim, olha, assim, você fala dos projetos, a gente falou de medicina, mas eu acho assim, em termos de contribuição, o colégio é muito interessante. Essa proposta é muito boa, porque assim, o colégio universitário ele tem sido e para nós um grande aprendizagem, porque ele coloca o aluno do colégio já muito próximo da faculdade, muito próximo da universidade. Então, eu acho que essa experiência tem sido muito boa. Tem sido boa para os alunos do colégio e muito também para os nossos professores, né? Eu não sei se você sabe, tem um dado muito grave aí do ensino médio, do Brasil inteiro, de São Paulo, enfim, em todos os lugares, que é a evasão do colégio. Então, cerca de 25% dos alunos não terminam o colegial, o nível técnico, o ensino médio, aqui no estado de São Paulo. Agora, você imagina assim, em termos de produtividade, em termos econômicos, em termos de problemas sociais que socorrem, gravidez, esse adolescente indo para a criminalidade, drogas, gravidez precoce, produtividade econômica, né? Você está condenando uma boa parte dos adolescentes a um subemprego no futuro, né? E essa crise, eu acho, do colégio, ele veio muito porque o colégio não se inovou, né? O nível médio não se inovou. É o mesmo que a gente fazia antigamente. Então, perde o interesse. Essa juventude não tem mais interesse de ver no nosso formato que a gente viu há sei lá quantos anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não houve uma evolução. E é uma preocupação grande que o Estado está rediscutindo aí os itinerários formativos do ensino médio, né? Está propondo vários, são 5, se não me engano, itinerários formativos, para justamente trazer uma motivação maior dos alunos do ensino médio, para que eles façam, né, terminem o ensino médio e façam aí o nível superior. Então, essa experiência que a gente está tendo, na verdade, ela é meio precursora mesmo, porque isso vai ser só colocado a vigorar o ano que vem. Nós já estamos aí há 2 anos com essa experiência. Então, nosso aluno tem iniciação científica, nosso aluno faz projeto com os professores de mestrado e doutorado, o envolvimento é gigante deles, assim. E eles já estão olhando, olha, então eles têm lá, vamos falar de sociologia, eles têm um conceito de sociologia, vê na aula de sociologia, eles vão ver um júri simulado, lá do direito, né? Então, ele já enxerga o que ele pode usar, que ele está estudando hoje, e uma profissão no futuro. Já dizendo, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, gosto mais de engenharia, gosto de arquitetura, gosto da área médica. Ele tem uma aula de biologia, aí ele vai lá no curso de medicina, na sala, lá onde tem aquela mesa de simulação, ele já olha aquilo. Então, ele tem uma aproximação já com o curso. Eu acho que isso vai ajudar muito e motivar ele a terminar o colégio e seguir uma carreira já acertando o que ele gosta mais, né? Eu acho bem interessante. Ótimo. Reitor, a sua experiência, acho que desde 2018, o senhor faz parte do Conselho Estadual da Educação, é isso? Da educação, isso. Isso. Com certeza, nos últimos tempos também vocês têm discutido muito lá os rumos da educação no estado Sim. de São Paulo. Sim. O que a gente pode ter, como é que está sendo essa experiência? O que o senhor pode falar para mães e pais do ensino estadual? Então, hoje a discussão é a questão do ensino à distância, que todo mundo foi empurrado para isso, né? O que a gente percebe assim, é um esforço muito grande da Secretaria de Estado da Educação de tentar resolver um problema sério, que é como a educação chegar nessa época de pandemia na ponta do processo, porque nós estamos falando, o Estado tem acho que 2 milhões de alunos, é um mundo, né? Que aí tem uma variedade grande, tem gente que nem tem internet em casa, para ter uma ideia. Então, o Estado está realmente, a Secretaria de Estado está se empenhando muito em resolver esses problemas técnicos de chegar. E hoje já está se falando uma discussão que está começando agora, em relação à volta às aulas, né? O governador já falou, acho que na semana passada, na entrevista coletiva dele, que a ideia é tentar o retorno de aula, pelo menos há uma estimativa de voltar em julho, na segunda quinzena de julho. Então, hoje já está se discutindo como é que será a volta
das aulas. Então, aí tem todo um protocolo de segurança, de higienização, sanitização de escola, de distanciamento de carteiras, não dá para voltar tudo de uma vez, muito provavelmente vai ser uma volta escalonada, então o aluno vai na segunda, mas não vai na terça, na quarta, na quinta, aí vai outro grupo e vai revezando. Então, a discussão, o que eles estão preparando é um plano de retorno às aulas. E, ao mesmo tempo, tem as aulas aí que estão usando a plataforma da TV Cultura no canal, né, daqueles 2.3, já tem usando uma plataforma também da Univesp, também que vem no canal 2.1, 2.2, enfim, mais apostilas que entregam em casa. Realmente é um esforço muito grande, viu? Porque a educação de São Paulo é uma coisa muito gigante, né? A operação disso é uma coisa extremamente complexa, né? Muito complexa. Correto. Agora vamos falar um pouquinho de política, né? A gente se conhece aí há, acho que mais de 20 anos, mais até. Sim, sim. A gente Isso. troca ideias e a gente sempre fala, pô, por que o professor Dr. Marcos Bassi não entra na disputa política? E o senhor sempre se manteve equidistante. Não a política, de forma nenhuma, acompanhando a política, mas sim, fora da disputa partidária, eleitoral, essa coisa. Sim. Agora, no começo de abril, né, com o prazo eleitoral lá definido, o senhor se filiou ao PSDB. Isso sinaliza que a gente deve ter uma candidatura aí neste ano? Então, voltando um pouquinho, de fato eu nunca entrei muito claro. Um cargo de reitor, dizer que não faz política também é mentira. Óbvio, é um cargo político, você faz constantemente política, né? Você tem uma relação externa, você tem que, enfim, fazer a política direto. Mas eu nunca entrei na política partidária de fato, né? Nunca tive esse interesse. Mas de uns tempos para cá, até um ou outro prefeito falou, uns amigos falaram, poxa, por que você não entra na política? Eu nunca optei isso antes, porque eu acho que você está num cargo de reitor e fazer política partidária, isso pode atrapalhar a escola, pode atrapalhar a universidade, né? Porque você acaba tomando um partido e, quer queira, quer não, você acaba agradando um, desagradando o outro, e aí, muitas vezes, a escola pode ser prejudicada nesse sentido. Então, eu sempre me afastei muito. Mas como eu estou no final agora desse mandato, e aí até por questionamentos, puxa, por que você não entra, tem uma boa experiência, enfim, fez um trabalho que você possa ajudar, eu acho que era interessante. E aí eu coloquei, né, recentemente, aí até aproveitando esse calendário, porque o calendário eleitoral não para, né, apesar dessa situação grave que a gente está passando, aí eu coloquei meu nome à disposição do partido, né, se eventualmente quiser, como vice candidato a ser vice aí da chapa do prefeito Aurico, coloquei à disposição, mas sempre assim, a ideia é colaborar, é colocar um nome, enfim, para montar uma equipe que possa colaborar aí com um futuro mandato aí do quarto mandato do prefeito, né? Mas aí passa pelo partido, acho que tem agora o partido vai se reunir, vão ter as convenções lá no meio do ano. Eu coloquei o nome aí, estamos para, enfim, colaborar nesse grupo, nesse projeto político aí do quarto mandato do prefeito. Legal. E como a gente sempre aprendeu nas aulas de sociologia, que um binômio fundamental da administração pública é saúde e educação, aí esse binômio ficaria num casamento perfeito, um médico e um professor juntos numa chapa, talvez seja a melhor definição que se pode ter. Mas o projeto, então, é esse. Possivelmente, se o partido assim entender, ser candidato a vice numa chapa compondo com o prefeito Aurico. Isso, é isso. Se o partido entender que é interessante, que é importante, que eu possa contribuir, eu me coloco à disposição. Tem outros candidatos, óbvio, o atual vice, eu tenho o Marcelo Munhoz lançou, o Cicanano colocou o nome dele, quem mais colocou? O Iliomar falou o nome dele, enfim. Tem vários nomes. Sim, aí. E que é legítimo todo mundo pleitear. Lógico. Faz parte da democracia, né? Sim, aí o partido, acho que cabe ao partido aí na reunião que eles fizerem da executiva do partido, achar o que é mais interessante aí para que seja vitorioso, porque tem a campanha, né? Ser vitorioso na campanha e numa gestão futura, se Deus quiser aí. Agora, é óbvio que, em compondo com o prefeito Aurico, em que pese o fato de ele concluir neste ano o terceiro governo, e cada governo é né? Tem uma diferença, né? Sim. Eu lembro do primeiro governo dele, quando ele foi eleito em 2004, a forma como foi, como ele trabalhou no segundo mandato, como ele tem trabalhado nesse. E, felizmente, Nossa, aí eu falo, às vezes o pessoal fala assim, jornalista
só foi feito para criticar. É óbvio que a principal função do jornalista é fazer a crítica construtiva. Mas, no Sim, caso do prefeito Eurico, principalmente nesses últimos meses, aí, nesse último ano, a gente sentiu um deslanchar do governo que eu mesmo não sim, acreditava. Você tem uma inauguração quase que diária, uma sim, série de coisas acontecendo. A postura que o prefeito adotou durante essa crise, que não é fácil. Tem muita gente que fala assim, bobagem por aí. O prefeito está usando isso aí para aparecer mais, porque faz live toda é noite. isso. Porque não tem absurdo maior do que isso. O desgaste que tem quando o prefeito se coloca na postura de orientar a população a ficar em casa, de orientar o comércio a ficar fechado. Ele sabe o desgaste político que é. Seria muito mais fácil. Sim, Muito mais fácil. Todo mundo vai trabalhar, ou como dizem por aí, vai morrer mesmo. A é. culpa não é minha. Lavar as mãos. Mas ele falou recentemente numa live o seguinte: Deus me deu a oportunidade de ter esse problema no terceiro mandato, Mandato, porque eu quero sair daqui com a consciência, com o dever cumprido de que eu fiz de tudo e estou fazendo de tudo para ajudar a população. Agora, é, quando se fala em quarto mandato, sempre tem desafio a mais, né? De inovação, é, porque o pessoal sempre quer. é. O senhor já pensa em alguma coisa que pode sugerir em termos de proposta para melhorar ainda mais isso que já está tão bom? Só voltando um pouquinho. Ontem eu tive até com o prefeito uma reunião, estava discutindo, enfim, o andamento dessas questões que a gente está discutindo, inclusive dessa lei, do financiamento e tal. Eu vou dizer uma coisa, ele está fazendo esse parênteses em relação. Acho que as pessoas não sabem o grau de responsabilidade que é você gerir uma cidade, o peso que isso significa. Aí está até falando, e na live, acho que ele até à noite também ele comentou isso, o que você acorda de madrugada e, com preocupação e o sono vai, porque é muita responsabilidade. É o que você falou. Seria fácil, deixa correr, se ausentar da responsabilidade, mas não. Ele chama para ser a responsabilidade, sim, tem que segurar, não dá para abrir agora, porque ele sabe do risco que isso pode ser. Agora são decisões difíceis, né? Então, assim, olha, é um peso que é difícil, não é para qualquer um suportar. Você tem que ter muita resiliência, tem que ter muita capacidade, muita assertividade, muito conhecimento para tomar esse tipo de decisão e segurar essas decisões, porque é bem complicado. Você sofre pressão de tudo que é lado, né? Eu fico imaginando, estar na posição dele realmente não é uma coisa bem complicado mesmo, bem complicado. Agora, o Agora que pode respondendo essa melhorar? pergunta, né? Agora Agora, o respondendo que essa pode pergunta assim, melhorar? então, um tema que me interessa, eu acho que o prefeito também já ele vem sinalizando aí nos 2 últimos anos dessa preocupação, é com o desenvolvimento econômico da cidade. Eu acho que nessa área, eu penso que eu poderia dar uma contribuição interessante, né? Porque, claro, independente de ser vice ou não, enfim, se o Aurico, de fato, na eleição tiver sucesso, eu acho que essa área eu poderia estar contribuindo bastante com a cidade, enfim, com a equipe que já está aí, somando esforços nessa área. É uma área que eu tenho interesse, eu acho uma área estratégica da cidade. São Caetano precisa pensar para os seus 15, 20 anos futuros aí. A indústria muda, a nossa matriz econômica ela precisaria ser mais, talvez, diversificada e uma orientação para um outro caminho mais de tecnologia, que eu acho que cabe espaço. Claro, sempre olhando as indústrias que fizeram a cidade crescer, que é super importante, mas mesmo essas indústrias, eu falo da automobilística especificamente, ela está mudando muito. Então, acho que cabe à prefeitura, à universidade e a indústria sentar junto e construir algumas soluções. São Caetano, acho que ele tem uma característica importante, assim, tem indicadores de qualidade, de educação, de saúde, de cidades do primeiro mundo, e vive numa região com os problemas de trânsito, de pobreza, de desigualdade, enfim, todos os problemas da região metropolitana. Eu acho que pode ser um grande campo de teste de soluções novas na área de tecnologia, de informação. Então, eu creio que essa área eu poderia estar ajudando num possível quarto mandato aí do prefeito. E vai ser uma área vital, principalmente nesse Sim. pós-pandemia, né? Porque é o que as Isso. pessoas vão precisar. Todo mundo, o Sim, microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário, a sociedade como um todo. Essa área vai ser fundamental, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos entrar agora num período muito, muito crítico. Vamos precisar de todas aí o esforço, criatividade, trabalho, empenho para poder sair dessa crise
está já instalando, né? Que já está instalada, na verdade. Né? Legal. Reitor, eu ficaria aqui mais uns 2 dias conversando, porque tem assunto que não acaba mais, mas infelizmente o tempo de televisão é implacável. A gente vai falar mais vezes. Algum assunto que o senhor gostaria de abordar para encerrar, para concluir o nosso papo? Olha, acho que é retomar isso. Em termos da universidade, assim, a gente quer ficar muito com essa ideia. A gente não quer perder o aluno. Vamos fazer todo o esforço para manter esse aluno com a gente. Não vamos deixar ninguém, não queremos deixar ninguém, se possível, 100%. Então, nós vamos fazer todo o esforço para reduzir o máximo de despesa que a gente vai conseguir reduzir e fazer um grande financiamento para que o aluno pague isso depois de formado. Nós não queremos perder ninguém no caminho. Né? Eu acho que essa é a nossa palavra, a nossa orientação, e solidariedade, que é a palavra de ordem que nós estamos usando lá dentro da escola nesse momento. E vai ter vestibular agora, né? Nos próximos... Vai. Nós vamos, como presencial não tem como, né? Obviamente, nós vamos usar a nota do Enem, né, para aqueles cursos, para quem tem a nota do Enem, e para quem não tem, com exceção da medicina, a gente vai fazer uma prova virtual, à distância. Ótimo. Isso aí ainda vai ser divulgado data, calendário? Daqui a pouco a gente já está soltando aí no nosso página na internet. E a gente volta a falar, então, quando tiver isso aí. Se Deus quiser. Tá ótimo, então. Professor, muito obrigado, sucesso aí. E o que precisar, o programa está aqui para divulgar todo o trabalho. Obrigado, Joaquim, mais uma vez aí pela sua gentileza, viu? Eu que agradeço. Professor Dr. Marcos Bassi, reitor da USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, falou com você. Hoje, mais do que nunca, estar em casa, na segurança de um lar, é com certeza o melhor negócio. É assim que a construtora Patriani trabalha todos os dias, para você se sentir protegido e confortável dentro de casa. Para seu investimento ser seguro e rentável, mesmo num período com tantas incertezas. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa da segurança de um lar. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa proteger sua família e seu bolso. A Patriani entende que ter o seu lugar é essencial. Essa é a recomendação de todos. Pergunte aos mais vividos. Investir em imóvel é sempre mais seguro. Ações e aplicações sobem e descem, mas um imóvel sempre protege o seu patrimônio. Invista sem riscos. Invista em um imóvel da Patriani. Seguros e modernos, hoje ou daqui a 20 anos. Camisetas, calções, meias, tênis, enfim, tudo o que você imaginar para a prática esportiva você encontra em um único endereço: aesportiva.com.br, o seu site de materiais esportivos. A Esportiva, desde 1962, oferece o que há de melhor a seus clientes. Portanto, se precisar de material esportivo, não esqueça, o site é aesportiva.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, e a gente vem para mais um bloco, Saúde do Homem. E hoje a gente vai falar literalmente da saúde do homem, porque o professor Dr. Marcos Tobias Machado nos deu um susto aí há cerca de 10 dias. A gente vem gravando toda semana, trazendo essas informações úteis para vocês. E no final da semana retrasada, quando eu mandei uma mensagem, vamos gravar, ele me responde: eu estou internado com Covid-19. Eu tomei um susto, mas graças a Deus, tudo já passou. Está 100% recuperado, doutor? Sim, graças a Deus, tudo bem. Mais uma experiência de vida, né? Na verdade, é uma experiência bastante desagradável. Apesar de eu não ter tido as complicações graves, aquelas que levam para UTI, né? Não tive nenhum problema grave do pulmão, eu tive 30% só de acometimento da pneumonia pelo vírus no pulmão,
né? Mesmo sem sentir nada, você faz uma tomografia, a hora que você olha, tá horrível aquela tomografia. Imagina. E aí a infectologista disse, fica no hospital, porque o mal-estar era muito grande, não estava me alimentando bem. Eu já estava com 10 dias de evolução, e parece que entre o 7º e o 10º dia, que é o pior momento. Então, realmente, foi exatamente como eu me senti, e aí fui para o hospital e fiquei mais 4 dias no hospital me recuperando. Graças a Deus, tudo bem agora. Bom, então, é o seguinte, como é que você desconfiou, os sintomas começaram a aparecer, pelo jeito, você ficou um bom tempo assintomático, né? Depois é que eles apareceram? Na verdade, assim, eu continuei indo a hospitais, eu continuei operando urgências, eu continuei atendendo em ambientes, vamos dizer assim, com risco de contaminação, né? Mesmo usando máscara, mesmo usando o escudo, né? O shield, a gente tenta se proteger, mas muitas vezes tem dificuldade de ter certeza que está protegido. Então, isso foi uma coisa. Aí, mais ou menos uns 4 dias depois que eu tinha ido ao hospital fazer uma cirurgia, eu comecei a me sentir um pouco de febre, um pouco de mal-estar. E logo no primeiro dia, eu já perdi o sabor e o cheiro, que é uma coisa que dizem aí que é típica de Covid-19. Outros vírus podem dar, mas o acometimento aí da inervação do nariz, do cheiro, é típica do Covid-19. Então, eu já sabia que eu estava com esse negócio. Como a orientação é ir para o hospital se tiver com problemas respiratórios, eu fiquei em casa, optei por ficar em casa, né? E aguentei 10 dias passando muito mal. Mas ainda estava me alimentando, conseguia beber líquidos, né? Quando eu passei, isso foi numa terça-feira, passei muito mal, já não estava me alimentando bem, não estava urinando. Já imaginei, meu rim não está funcionando bem, estou com algum problema sério. Se não melhorar até amanhã, eu vou no hospital. E foi quarta-feira passada, eu fui para o hospital porque não aguentei mais. E aí, mesmo sem sintoma respiratório, não estava conseguindo me alimentar, né? Então, indicação de internação, porque estava desidratado e, enfim, foi importante que eu fosse para o hospital. E aí detectaram, fizeram a tomografia, o exame de suave nasal, ambos confirmaram o diagnóstico, né? E aí eu tomei tudo que me deram lá, tudo que tinha no hospital, antiviral, cloroquina, antibiótico para evitar pneumonia, remédio para trombose, que tem uma teoria que dá trombose de microcirculação pulmonar, tomei anticoagulante, tomei corticoide, que é um outro trabalho da Espanha, que diz que cortisona precoce pode ajudar também a reduzir a gravidade da evolução da doença. Enfim, eu já estava num ponto de uma evolução mais avançada da doença, sem ter critérios de pior prognóstico. Os exames de sangue não mostravam nenhum dos critérios que leva normalmente a síndrome respiratória aguda grave. Então eu estava relativamente tranquilo, e aí já no segundo dia eu já observei uma melhora absurda, muito grande. E aí a gente foi negociando essa alta ficou para o 4º dia, que eu acho que foi um dia que eu estava me sentindo muito bem. E aí retornei para casa, complementando aí mais uma semana de tratamento oral que minha infectologista prescreveu. Mas, graças a Deus, muito bem tratado no São Luís São Caetano. Queria agradecer aqui publicamente aos diretores, a todo o pessoal, os médicos, ao pessoal de enfermagem, de fisioterapia, que me trataram com muita distinção, muito bem. O andar estava lotado de pacientes com Covid-19 e, de qualquer maneira, me trataram muito bem. Então, assim, a gente tem que ter orgulho de ter um hospital desse à nossa disposição aqui na região, né? Eu sou suspeito, nasci em São Caetano, sou suspeito, mas hospital fantástico, né? Um tratamento de primeira. A gente aproveita e manda um abraço para o nosso amigo Dr. Carlos Lotfi, que é o diretor-geral lá do hospital, né? Exatamente. O Carlos e o Pedro, né? Ambos me visitaram. São fantásticos, né?
Que bom saber disso. Quer dizer, então, que o andar estava lotado de pessoas com Covid-19. Exatamente. Naquele andar só tinha pessoas com Covid-19. Então, todo mundo que entrava no quarto entrava protegido, né? Então, vê que está realmente a proteção completa, com máscara, com escudo, com avental, completo. Né? Agora, Ninguém entrava. Para quem passou por essa experiência altamente desagradável, dá para mostrar mais do que nunca. Você já tinha falado várias vezes que as pessoas têm que se cuidar, que a doença não é brincadeira, não, né? Que é preciso o máximo de cuidado, de proteção possível. Olha, eu me considero muito forte. Eu dou plantão, eu viro noite trabalhando, eu raramente tenho uma gripe, quando tenho 2, 3 dias que me acomete, que eu tenho que me afastar do trabalho. Essa daí durou 2 semanas. Ela tem uma característica curiosa. A hora que você acha que está dando uma melhorada, parece um jogo de cabo de guerra. Ele te dá um alívio e aí você piora muito. É curioso a maneira como esse vírus sobrevive no corpo e fica mais tempo do que normalmente as viroses comuns. É algo diferente. Não, pelo menos sua experiência pessoal, e a gente vê também nos casos internados que não é um simples resfriado, não é uma simples gripe, e olha que a minha resposta imune foi das melhores. Né? Mesmo sendo das melhores, 30% do meu pulmão ficou comprometido pela pneumonia viral. Então não é brincadeira. Aí você pega uma pessoa mais frágil, que tem uma imunidade pior, ou o pulmão é todo tomado, entra em insuficiência respiratória aguda grave, aí precisa do ventilador, aí essa tragédia na saúde pública que ocupa todos os ventiladores aí dificulta o tratamento. Né? Se bem que no Brasil a gente está acompanhando muito bem, né? Como a gente conversou num outro programa, a Luísa está fazendo um levantamento de todos os países da América Latina, e a curva do Brasil é uma curva que está muito plana e elevando aos poucos. Então, a gente está realmente conseguindo não ter aquele pico que teve no Canadá, nos Estados Unidos. É mais lento o desenvolvimento, e o país é muito grande também. Agora a gente está tendo aí a parte mais periférica do país no pico da evolução desta pandemia. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai atingir o pico e vai começar a baixar, mas que é um pico muito menor do que foi nos países da Europa e Estados Unidos, onde foi muito grave a evolução da doença. Né? Estamos para esperar isso daí. Legal. E no Brasil, eu imagino que a gente deva ter várias curvas. Por exemplo, no estado de São Paulo, a curva ela se comporta de um jeito, no Maranhão ela se comporta do outro, no Amazonas, que a gente viu lá, totalmente o pessoal teve que decretar o lockdown em alguns lugares do norte, nordeste, aí, porque, em que pese toda a discussão, a gente não vai entrar em discussão política, partidária, que acho que não é o tema, mas em que pese todo o debate sobre o isolamento adotado. Eu me refiro basicamente ao estado de São Paulo e falo aqui da nossa região do ABC, onde os prefeitos também decretaram o isolamento. Muito embora muita gente ainda resista a isso, o isolamento, eu acho que ele tem um papel preponderante nessa curva mais achatada, onde a gente vê, né? Esse é um dos assuntos mais controversos que a gente tem na literatura médica, né? Mas o grande case disso foi o Wuhan, na China, onde a curva deu um pico enorme e já baixou para 0. Lá eles foram realmente trancados, não se podia sair da cidade. Então eles praticamente abafaram o surto todo na cidade, foi o exemplo, o caso maior, mas a gente tem outros exemplos no mundo em que parece que essa medida realmente tem algum efeito. Ainda que quando você vai falar com cientistas, até cientistas de nível muito alto, existe uma controvérsia entre a capacidade do vírus criar imunidade, se você isolar ele totalmente, ele não causar nenhuma imunidade populacional. E da necessidade que teria de circular um pouco desse vírus para... É bem controverso esse assunto. Confesso que novo, né? Está dando baile em todo mundo, né? Mas eu acho que, assim, vendo as nossas curvas,
e como foi tomadas as medidas de isolamento, eu acredito que possa ter um impacto, sim, né? Agora, a grande questão é quando a gente vai voltar ao normal, ou quando vai começar a voltar aos poucos ao normal, para que não haja um impacto tão grande assim na economia do país. Que vai ter algum impacto, óbvio que vai, já estamos meses nessa situação, mas assim, quanto tempo mais isso vai durar, quanto tempo o governo vai aguentar dando R$600 para as pessoas, né? E as pessoas sem produzir também, né? Quem tem uma reserva aguenta, mas e quem não tem? Que é a maioria dos brasileiros. Então a gente vai ter que começar. Eu estou vendo que esses decretos do governo são cada 15 dias, eu acho que está certo, porque vai sempre reavaliando a situação para um ponto de que possa tender a melhorar, né? Eu acho que eles estão bem assessorados, não acho que estejam mal assessorados, né? Vamos aguardar para ver, mas vai ser um meio termo aí entre a parte de saúde pública, né, ou tolerância de saúde pública para esses pacientes e a parte econômica mesmo, retomada do crescimento do país. Tá ótimo. Professor, eu ficaria aqui, a gente tem muitos assuntos para falar, mas vamos deixar um pouquinho para a semana que vem. Eu sei que você já começou trabalhando com a corda toda, já fazendo cirurgia, isso é muito bom a gente saber da sua recuperação, mas infelizmente hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muito e continua se cuidando aí, porque a gente precisa do trabalho teu para nos auxiliar o tempo todo, tanto como médico como orientador aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço, a conversa sempre é produtiva com você, a gente vai tendo ideias novas, vai conversando, vai podendo expressar opinião também com relação a outros assuntos, vamos dizer, em geral, né, de interesse do homem. Eu acho super interessante as nossas conversas aqui. Muito obrigado. Legal. E na sequência desse nosso bate-papo, eu vou ter um bate-papo com um outro médico muito amigo e também muito competente, que é o Dr. Alessandro Neves, que hoje é o diretor do Hospital de Campanha de São Caetano do Sul. O Dr. Alessandro vai conversar com a gente. Então é bom ficar atento aqui para o próximo bloco do programa. Obrigado, professor. Até a próxima. Até logo. Até mais. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroprop, falou com vocês. Como eu falei agora há pouco, na entrevista com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, grande urologista, mestre de cirurgia robótica da Faculdade de Medicina da ABC, agora sim, nós vamos ouvir um lado do serviço público. O Dr. Tobias, não sei nem se o Dr. Alessandro está sabendo ou não, passou 4 dias internado no São Luís de São Caetano do Sul, com a Covid-19, diz que não deseja isso para ninguém. Só que ele teve uma vantagem em relação às outras pessoas, né? Ficar internado no Hospital São Luís. É muito diferente do serviço público, mas a gente sabe que o serviço público, e principalmente de São Caetano do Sul, é referência nacional e internacional nesse atendimento. Por isso eu quis fazer essa entrevista com o diretor do Hospital de Campanha de São Caetano do Sul, médico que eu acompanho há muitos anos, já foi secretário de saúde em São Bernardo do Campo, diretor do Hospital Brasil, na Fundação do ABC desenvolveu um trabalho fantástico, que é o meu amigo, professor Dr. Alessandro Neves. Dr. Alessandro, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Eu que agradeço, Joaquim. Sempre uma honra falar com você, um amigo querido. Estou aqui à sua disposição. Ótimo. E eu vi seu nome, confesso que eu estou desinformado enquanto jornalista, porque quando eu recebi a matéria dessa senhora de 103 anos, que nos deu um exemplo de vida fantástico, ao deixar a internação aí em São Caetano do Sul, e desejando que Deus dê a mesma saúde que deu para ela, e tem dado para ela, para todos os profissionais de São Caetano do Sul. Eu vi lá no release da Prefeitura de São Caetano, o doutor Alessandro Neves falou: opa, esse é meu amigo, preciso entrevistar e saber como é que está sendo o trabalho no Hospital de Campanha.
é outra realidade, né? Conta pra gente, descreve como é que está sendo esse desafio, que eu considero um dos mais importantes para a humanidade nesse momento. Sem dúvida, eu acho que tem sido um aprendizado para todos nós, profissionais da saúde, que já estávamos acostumados a lidar com algumas situações difíceis, mas, como você bem disse, essa pandemia ela transformou todo mundo, mesmo os profissionais de saúde, eles estão tendo que se adaptar, né? Eu acho que é uma realidade dura, mas que eu tenho confiança que nós vamos superar. E a realidade, esse desafio, né, que agora a gente está à frente do Hospital de Campanha de São Caetano, de certa forma, é uma maneira de, não só eu, mas todos que estão lá no hospital, de contribuirmos também nesse momento aí de dificuldade, né? E eu acho que você tem razão, eu acho que São Caetano do Sul hoje tem uma situação, do ponto de vista operacional, que tem conseguido dar assistência adequada aos pacientes que, de fato, estão aí com essa dificuldade de apresentar a Covid-19, né? Então, a gente falou hospital de campanha, né? E até o prefeito Auríquio já foi até questionado numa das lives que ele faz diariamente, por que esse hospital de campanha não foi feito, por exemplo, lá no estádio, né? Como outros municípios fizeram. E eu acho que aqui em São Caetano a gente tem uma realidade que eu acho que é positiva, né? O antigo Hospital São Caetano, né, que como todos já sabem, ficou fechado durante bastante tempo e foi incorporado aí à prefeitura, ele já tem uma estrutura hospitalar pronta, né? Então, é óbvio, como você bem disse, a realidade daqueles que se internam nos hospitais privados, do ponto de vista de hotelaria, sem dúvida nenhuma, existe uma diferença. Mas do ponto de vista de estrutura hospitalar, hoje a gente consegue, do ponto de vista de hospital de campanha, oferecer uma estrutura que é adequada, né? Ele tem esse nome de hospital de campanha porque o foco do atendimento é exclusivamente para os pacientes com diagnóstico ou com suspeita de diagnóstico de Covid-19, mas a estrutura física, ela é adequada. Por exemplo, uma realidade dos hospitais de campanha de uma maneira geral, e uma dificuldade também é a questão do banheiro, né? São detalhes que a gente, às vezes, que passam desapercebido. Então você tem, às vezes, um banheiro que precisa ser compartilhado com vários pacientes. E hoje, aqui na realidade do Hospital São Caetano, a gente tem a possibilidade de internar os pacientes nos quartos, que já eram os quartos ocupados quando o Hospital São Caetano estava em atividade, e são quartos com banheiro. Então, na verdade, os pacientes estão internados em apartamentos. Então, essa é a justificativa para que o hospital de campanha tenha sido a decisão do prefeito Auríquio de colocar o hospital de campanha nessa unidade e não construir uma coisa nova. Sem dúvida, o custo seria maior e a estrutura não seria a mesma, né? E a gente tem hoje o fluxo, né, dentro do sistema de saúde de São Caetano para que a gente receba pacientes de média e baixa complexidade. Então, hoje o Hospital São Caetano, por exemplo, não tem UTI. É um hospital de enfermaria, nós temos 2 leitos, que são leitos de UTI, na verdade, mas eles estão aí para emergências, se algum paciente piora e eventualmente precisa ser entubado, por exemplo, a gente tem essa estrutura, a gente consegue dar assistência, mas a gente, se isso acontecer, a gente vai transferir esse paciente para o complexo hospitalar, porque aqui é uma unidade só de baixa e média complexidade. Então, os casos de alta complexidade, eles, lá do Hospital de Urgências Albert Sabin, eles vão ser transferidos direto para o complexo. E nós podemos receber pacientes aqui que já passaram da fase grave do complexo, que podem vir para cá, ou pacientes que têm uma baixa complexidade e que podem vir direto do Hospital de Urgência Albert Sabin direto para o São Caetano. E uma das características dessa doença, né, Joaquim, é a instabilidade, né? Então, os pacientes acabam ficando
instáveis, hoje está bem, amanhã não está bem, então é importante que a gente tenha esse suporte da rede de São Caetano para esses casos mais graves, né? É uma instabilidade muito grande. E a outra situação é que esses pacientes vêm apresentando uma média de permanência de internação muito alta, então, no mínimo de 10 dias. Então, conforme o número de internações aumenta, a taxa de ocupação vai aumentando, daí a importância da gente ter um hospital de campanha, para que a gente possa liberar as vagas no hospital para os casos mais graves, recebendo os casos de média e baixa complexidade, para que liberem leitos no hospital, para que os casos mais graves possam ir de fato para lá. A gente hoje, conosco aqui no Hospital São Caetano, a gente tem a professora Nédia, né, que é uma professora super conceituada aí da Faculdade de Medicina do ABC, e tem nos ajudado na parte de controle de infecção hospitalar. Então, a gente tenta aqui no Hospital São Caetano, eu acho que vem conseguindo, aquilo que o prefeito falou quando ele entregou os leitos. Não é um aumento quantitativo de leitos que ele entregou na quarta-feira. Ele está aumentando a qualidade do atendimento. Então, o que a gente está assegurando aqui, primeiro, é uma reserva para que, se a coisa piorar, a gente consiga atender, mas, nesse momento, atender os pacientes com qualidade, porque são poucos os lugares, Joaquim, que tem essa possibilidade de receber o paciente suspeito e conseguir separá-los dos demais. Esse é um desafio de qualquer serviço de saúde hoje, e isso a gente está conseguindo fazer aqui em São Caetano. Que ótima notícia. Agora, pelo que eu entendi, não teve muitos casos em que vocês tiveram que passar os internados para o hospital de emergência, para o atendimento mais grave, não. Até agora, pelo menos, acho que está garantido, né? Nós tivemos um caso só. Nesses 30 dias, foi um caso, como a gente vinha comentando, o quadro dessa doença ainda, todos estão estudando, ninguém conhece ainda todas as nuances dessa doença, e ela é muito instável, né? Então, nós aqui em São Caetano nos reunimos, todos do sistema de saúde. Então, o pessoal do Hospital de Urgência Albert Sabin tem feito um trabalho importante, que é a triagem desses casos. Então, exatamente para que esses casos não fiquem circulando pelo município. E eles vêm conseguindo. Então, de fato, eles têm encaminhado para o complexo hospitalar os casos graves e têm encaminhado para a gente os casos de baixa e média complexidade. Mas ninguém tem certeza absoluta de que um caso que está bem hoje ele vai ficar mal amanhã. Mas essa triagem vem sendo bem feita porque só um caso até agora nós tivemos que a paciente piorou, chegou bem, piorou, a gente teve que transferir, que também é uma vantagem. Quantos hospitais em municípios têm casos simples que pioram e não tem para onde mandar esse caso grave? E aqui a gente consegue, o Ricardo, que dirige lá o hospital, o complexo, né, ele tem feito esse trabalho, né, de tentar manter sempre leitos disponíveis de UTI para nos atender nas eventualidades e também os casos do hospital de urgência. E, em termos de óbitos, do ponto de vista da taxa de óbito institucional, a nossa taxa é 0, por enquanto, né, do ponto de vista de óbito institucional, que são aqueles que permanecem conosco mais de 24 horas, nós não tivemos nenhum óbito até agora, né? E nós temos também recebido os casos dos asilos, né, dos lares de longa permanência. A nossa secretária, a doutora Regina Maura, começou um trabalho importante aí de busca ativa desses lares, tentar identificar casos positivos. Então, o município vem realizando a testagem desses pacientes, e alguns pacientes de lares que foram testados positivos e tinham já uma condição clínica ruim ou não tinham condições de fazer o isolamento adequado, alguns casos já vieram para cá para que a gente pudesse fazer o tratamento. Uma dessas pacientes foi a dona Luísa, que depois de 15 dias, ela que tem 103 anos, ela que é de 1916, se eu não me engano, ela teve alta na quarta-feira, né? Então ela é uma dessas pacientes que está lúcida, com 103 anos, e veio em um desses lares, completou o tratamento, está bem e recebeu alta. Doutor Alessandro, eu ficaria mais um tempão aqui conversando, mas o tempo de televisão é implacável. Mas a gente vai falar mais vezes. Com certeza. Pelo trabalho, obrigado pela entrevista.
E tendo novidade, ou tendo alertas para a população, pode contar com o programa para a gente divulgar esse trabalho de vocês, que é o de mais importante que existe nesse momento. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Joaquim, eu que agradeço, você sempre simpático, e como você falou de alerta, eu vou deixar um alerta que o prefeito Auríquio e a Regina Mauro sempre fazem. Se puder, fiquem em casa. Esse é o nosso recado. Tá, ó, é o que eu estou fazendo rigorosamente aqui, desde o dia 16 de março, não boto o pé para fora de casa, mas é isso só aí. que consegue trabalhar assim remotamente, fazer essas entrevistas ótimas, como essa que a gente encerrou agora. Obrigado, doutor Alessandro. Obrigado, um abraço para você. Outro, doutor Alessandro Neves, diretor do Hospital de Campanha de São Caetano do Sul, conversou com você.